Oi, oi, maravilhosos e maravilhosos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Uhul! O restante vocês já sabem, né? Se não é inscrito, se inscrevam. Deixa o joinha, comenta bastante e compartilha aí, tá bom? Pra fazer parte da nossa família. Bora pro vídeo! Gente, no fundo, vocês vão ouvir o barulho do ventilador, mas é porque é impossível gravar sem o ventilador, meu filho. Daqui a pouco eu caio morta aqui, tá? É por isso. Enfim, agora sim, bora pro vídeo. O tema de hoje, chamei um convidado, vocês já conhecem esse convidado, né? O Ed de Souza. Chamei um convidado pra gente poder conversar sobre um assunto muito sério e que é algo muito vigente na era atual. Tá bom? Que é a depressão e o transtorno de ansiedade, ok? Então nós vamos abordar isso aí dentro da área cristã, ok? Então vamos lá. A primeira coisa que eu queria deixar bem enfatizada aqui. Qualquer pessoa que esteja com uma depressão ou com transtorno de ansiedade, precisa ir num psiquiatra e num psicólogo. Independente da religião, independente da cor, independente da raça, precisa cuidar. E hoje o que eu creio que acontece muito é que as pessoas acham que quem é crente não pode ficar doente, né? Eu vou usar o termo popular, porque o correto é um cristão. Então, quem é crente não pode ficar doente, quem é crente não pode ficar com depressão, não pode ter ansiedade, não pode ter nada. Então você tá fazendo o que aqui na Terra, meu filho, minha filha? Porque quando a gente vive aqui na Terra, nós estamos suscetíveis a qualquer coisa que aqui está. Vou dar a oportunidade pro meu convidado da noite falar o que ele acha sobre esse tema. Complexo. Tema complexo e parte também da situação da vida cotidiana de cada um, né? As pessoas precisam fazer um check-up uma vez por ano, pelo menos, né? O check-up é geral, desde a mente, partes do corpo. É importante você estar alinhado. E a questão de depressão, né, igual muitas pessoas têm manifestado isso aí, são a ausência de resultados alcançados, não alcançados, melhor dizendo, né? E as pessoas precisam entender que não é porque, por exemplo, o Neymar é milionário que você também vai ser. Cada um tem um propósito e um chamado nessa vida. Nome, filosofou, hein? Hoje meu convidado tá excelente. Enfim, galera, o que eu acho que mais me chama a atenção é o seguinte. É algo que a gente estava até conversando anteriormente. Tudo tem que ser na maneira certa. O nosso primeiro ministério, eu acho que isso não é falado, mas eu quero falar para você. O nosso primeiro ministério diante de Deus é a nossa família. Tanto que as qualificações, né? É pro diácono? Pastores e diáconos, pastores e líderes. Isso, a qualificação que a Bíblia dá é que seja homem de uma mulher só. Fala várias qualificações, mas o primeiro uma das qualificações mais fortes e primeiras lá é que saiba gerir a sua casa. Mas aí tem um porém. Antes de chegar na parte da casa, né, que no caso nós vamos estar falando da pessoa depois de casado, antes de casar, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, ó, a mensagem que ele recebe é: se você for só, solteira ou solteiro, cuide das coisas do Senhor, de como agradar a Deus. Mas se casar, cuide de como agradar a sua esposa e de como a sua esposa agradar o seu marido. Por quê? Porque assim você vai estar agradando a Deus. Obrigada pelo reforçamento. Continuando, tem essa, para quem é casado, né? Tem essa qualificação aí sobre a família. E aí hoje, o que nós vemos é
pessoas dentro do templo, porque a igreja é você. Coloca isso na sua cabeça, nós vamos sempre enfatizar isso aqui nesse canal. A igreja é você, não é as quatro paredes. Mas tem pessoas que estão extremamente sobrecarregadas dentro dos templos. Tem tantas tarefas, tem tantas coisas. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que estar presente nisso, tenho que estar presente naquilo. Gente, que mente que aguenta. E aí o nosso primeiro ministério é a nossa família. Por quê? Porque a gente tem que ter tempo de qualidade com a família. A gente tem que dar toda a assistência que a família precisa. As responsabilidades no templo nunca devem vir antes do cuidado com a sua família. E aí hoje o que que tá fazendo? Tem um papel invertido aí. Primeiro vem as coisas do templo, eu fico sempre no templo todos os dias, eu resolvo tudo no templo todos os dias e esqueço da minha família. Agora eu vou falar pra você. Se você é casado, vou falar lá, Se você é casado, os homens vão me entender melhor, mas as mulheres também. Pensa comigo. Se você é casado ou casada e não dá atenção pro seu cônjuge, você vai achar alguém para poder ocupar a sua vaga. E o mercado hoje está cheio, para ambas as partes. Então fique atento. Isso aí. Pois é, gente. O que engorda o gado é o olho do dono. Vou traduzir para você. Vai cuidar da sua família. Para de ficar na igreja dia e noite, noite e dia. Que entra na sua cabeça que o seu primeiro ministério é a sua família. Porque se você não cuidar da sua família, meu filho, você vai cuidar das coisas do templo como? Favor. Aí entra o testemunho, né? Como que você vai testemunhar que a sua vida está boa, digamos assim. O testemunho familiar para as pessoas que estão lá fora e que vão estar assistindo a sua vida, sendo que a sua vida conjugal está pior do que de muitos ímpios lá fora. É importante pensar nisso. Jesus, quando ele veio nesse mundo e quando Deus também instituiu o casamento, foi para que haja comunhão. Ou seja, a igreja hoje ela faz o papel de noiva perante Cristo, e essa ideia de comunhão entre Cristo e a igreja, ela se dá no singular, não é aquela ação sempre coletiva. Jesus falou uma certa vez, quando você quiser orar, entra no teu quarto e ore, que ali em oculto teu pai te recompensará. Só que a tradição, o sistema, ele induz as pessoas, né, principalmente os novos convertidos, a viver uma vida de subjugada a estar sempre no templo, ocupado, né, ou ocupada com muitas atividades, e aí você vai esquecendo da sua vida, vida pessoal. Se você ou sua esposa não for cristã, se a sua esposa, no caso, não for cristã, ou seu esposo não for cristão, a Bíblia não aprova a sua separação, por motivos fúteis. O que é mais aconselhável de dizer é o seguinte: você intercede pelo seu esposo ou intercede pela sua esposa, que sendo assim os seus filhos serão abençoados. Então, o que acontece? Nós precisamos discernir o quão bom e agradável é as boas novas de Cristo para a nossa vida. Ou seja, se você, por exemplo, no caso dos homens, a esposa não é convertida, testemunha dentro da sua casa. Entende? No caso das mulheres, seu marido não é convertido, testemunha dentro da sua casa. Porque tem pessoas que vivem dentro do templo e no templo são uma coisa, dentro de casa é o capeta. Vou falar bem rasgado para vocês entenderem. Cadê o testemunho? Não vai ganhar a pessoa nunca para Cristo. A pessoa nunca vai reconhecer a Cristo porque ele não veio em você, Jesus. Hoje, o evangelismo não é de ficar entregando folheto e ficar falando, não. O evangelismo é o modo que você vive. Se o modo que você vive, se o modo que você cuida da sua família não representa Jesus, não adianta você falar e pregar, porque não vai surtir efeito nenhum. Pelo contrário, vai vir escândalos por causa disso. E suscetivelmente a depressão e também a ansiedade, que são, digamos assim, uma das doenças mais invisíveis que o ser humano pode adquirir. Ou seja, a depressão, a tristeza, o abandono da vida, da alegria da vida de viver, e a ansiedade, que é a busca incessante por aquilo que você ou tinha e não deu valor, então não alcançou no tempo devido. Ou senão aquela necessidade de ter controle, né?
ai, será que vai dar certo e tudo, aquela necessidade de se preocupar, é a preocupação com coisas que ainda virão, né? E acarretam muitas coisas aí que geram isso. Outra coisa, eu não sou perfeita, o Elliot não é perfeito, você não é perfeito, ninguém é perfeito. Parem de procurar a perfeição em pessoas. O único que é perfeito é o bom pastor e que deu a vida pelas ovelhas dele, que é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Para de colocar expectativa nas pessoas, como se as pessoas fossem perfeitas, sabe por quê? Porque principalmente na liderança. Porque acontece isso aqui, ó. Um estudo sobre depressão entre pastores apontou 16,6% que deles sofrem o transtorno. Transtorno de quê? De depressão. De ansiedade. Já uma pesquisa da Visão Mundial mostrou que mais da metade dos líderes religiosos sofrem com depressão. Por quê? Porque as pessoas colocam cargas. Ô, gente, deixa eu te falar. O líder, ele tá ali para te auxiliar em situações que você talvez não consiga resolver sozinho. Para te dar uma orientação. Mas não é para viver a sua vida ou tomar decisões por você, não. Sabe por quê? Porque você sobrecarrega a mente dessa pessoa. Ele é um ser humano, um comedor de arroz e feijão como eu e você. Que precisa de cuidar da família, que precisa de viver, que precisa de férias e precisa de um lazer. Aí, o que acontece? Uma coisa que você lê a Bíblia na sua casa e Deus fala com você na busca que você tem dentro do seu quarto, quando você cumpre o que Mateus está falando lá, né? Que Jesus fala que entra pro seu quarto e fecha a porta. É 6 o quê, Mateus? 6 o quê? Ah, 6 é alguma coisa. Capítulo 6, o versículo me foge à mente no momento. Aí, ao invés de você ler a sua Bíblia, você vai querer procurar opinião de pastor. Toma jeito! Gente, se a gente ler a Bíblia é o nosso manual. Lá tem versículo pra você que tá triste, pra você que tá alegre, pra te corrigir nas coisas que você faz errado. Lá ensina tudo. Mas sabe qual que é o problema dos cristãos da era atual? É a preguiça de estudar, porque não é ler. Não é ler. É estudar. É tirar tempo. É buscar a direção de Deus. Aí o que acontece? Você coloca expectativa demais no homem, se frustra, fica doente. E ainda coloca a outra pessoa doente. Aí pronto. Vocês já chegaram na igreja e já pediram assim, ô pastor, ora pra mim? A palavra de Deus fala assim que quando Jesus entregou sua vida no madeiro, houve o livre acesso. Ou seja, você pode, com a sua boca, clamar a Deus e a Jesus e a Deus e ele te ouvir. Por quê? Porque você tem a boca para falar com Deus. E Ele quer ser seu amigo. Mas aí você terceiriza essa função de comunicação e aí sobrecarrega o próximo. Você não tem boca? Deus, Ele não quer palavras bonitas e palavras enfeitadas. Ele quer um coração sincero. Não tá conseguindo orar, não? Dá o seu joelho lá no chão lá e chora. Que o Espírito Santo interpreta. E se tiver muito difícil, você rola na cinza. Faz igual Davi fazia. Quando a coisa apertava, rolava até na cinza. Para! Enfim, gente. O evangelho é simples. Quem complica ele somos nós mesmos. Não é difícil. Gente, não existe isso de que um cristão não possa ir se cuidar, se tratar, cuidar da sua mente, sabe? Rompa essa barreira. Rompa essa barreira aí, sabe? Essas crenças limitantes, é isso que a gente tem. Dentro do meio cristão tem muita crença limitante. Para com isso. Se eu ficar doente, Deus livre, mas se acontecer comigo de ficar com uma depressão, de ficar ansiosa, gente, eu preciso procurar um psicólogo, um psiquiatra para me tratar. E isso não é feio, não, isso é bonito, sabe por quê? Porque você tá cuidando daquilo que Deus te deu, que é o seu corpo. Porque a mente faz parte do corpo. É você saber administrar. Eu acho que todo ser humano deveria fazer terapia. Gente, terapia é vida. Faz terapia do amor, gente. É bom. Oh, Deus, cuida dessa mente, Jesus. Enfim.
Enfim. Eita, nós. Terapia do amor é bom. Arruma um amor pra vida de vocês que vai ficar bom. Mas o maior amor, que nós, na verdade, são dois amores que são os principais que a gente precisa. O primeiro é o de Deus e o segundo é o próprio. Porque se você não tiver amor próprio e ter dó de você mesmo e caçar de cuidar da sua saúde, meu filho, você vai saber amar quem? Ai, por favor, se liga! O filho do Deus Altíssimo precisa de cuidados. Cuidados mentais, emocionais, físicos. Então, por favor, né? Me ajuda aí. E é isso, gente. Vamos tirar essa crença maldita que nos limita de que um cristão não pode ter depressão, que um cristão não pode ser ansioso e que não precisa de cuidados e tratamentos no psiquiatra e no psicólogo. Porque se a gente não vigiar, meu filho, a gente fica doidão de pedra, jogando até pedra na rua e pros outros. E isso é real, gente, acontece. É esse o vídeo. Fica de alerta. Se você não se sentir bem, começou a sentir uma tristeza profunda, procure ajuda. Por favor, procure ajuda. E tenham muito cuidado com as suas crianças e adolescentes. Comecem a observar o comportamento dos filhos de vocês, como estão, porque depressão e ansiedade pega crianças e adolescentes. E muitos têm levado ao... Infelizmente. Nós temos perdido aí muitas crianças e adolescentes por causa disso. Não seja a igreja só lá no templo, seja a igreja principalmente dentro da sua casa. Então comece a observar seus filhos. Trate seus filhos com amor, com carinho, leva para passear. Porque nós não somos robôs. Deus, ele não ama, e Jesus não morreu na cruz por robôs. Ele morreu por seres humanos. Então cuide de você mesmo. Foi esse o vídeo, espero que tenha ficado o alerta aí, tá bom? Nesse assunto tão sério. Que Deus abençoe a vida de vocês e até o próximo vídeo. Um beijo no coração e tchau!